Gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé e abrir comigo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, e por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Amém. Aleluia. Essa palavra que eu gostaria de ministrar aos irmãos nessa manhã, o Senhor falou ao meu coração na semana passada, enquanto a gente estava ali em casa, nos preparando para a mudança ali, encaixotando as coisas, ensacando as coisas, e eu orando, por uma palavra da parte do Senhor. Então, um dia nós fomos descansar, nós fomos dormir, e eu tive um sonho em que eu estava num grande auditório, e aquele auditório estava totalmente cheio, assim, mesmo sem um espaço vazio, totalmente cheio, e tinha um homem pregando ali naquela noite. E aquele homem, que certamente eu não sei qual seria a representação, se seria um anjo, se seria... não sei quem era essa pessoa. Mas aquele homem, ele estava expondo as Escrituras. E ele estava abrindo as Escrituras diante dos nossos olhos, e ele estava falando sobre esse tema que eu quero falar hoje. Ele estava falando sobre o propósito de Deus, de inserir os gentios, de salvar todos os povos da terra. Ele estava ali abrindo as Escrituras e ele estava falando como Deus, inseriu todos os povos dentro do seu corpo. E eu olhando aquele homem ali, expondo as Escrituras, pregando, os meus olhos enchiam de brilho e de lágrimas, e eu falava comigo mesmo, no sonho, e também quando eu acordei, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre isso. Então, eu senti no meu coração de falar sobre esse grande tema que é acerca do Evangelho. E esse tema do Evangelho é um tema muito grande, é muito abrangente, não é? Só para a gente ter noção, as Escrituras, o próprio Paulo, quando ele confronta Pedro, ali quando está na Epístola de Gálatas, ele fala para Pedro que Pedro não estava agindo conforme a verdade do Evangelho. Então o Evangelho, ele não é somente algo que nós proclamamos, mas ele é o prumo de Deus também que nos mede. Além disso, o próprio apóstolo Paulo fala em Colossenses que aquela comunidade que ele estava vendo que o Evangelho estava crescendo e frutificando neles. Ou seja, o Evangelho não é só algo que proclamamos, mas é algo que cresce e frutifica no nosso meio. Então o Evangelho é um tema abrangente, mas eu gostaria de focar principalmente nessa parte da inclusão de todos os povos
nesse grande plano, nessa grande verdade de Deus. E um tema que é recorrente nas cartas de Paulo, que nós lemos nesse trecho das Escrituras, é acerca do mistério de Cristo. Esse é um tema muito maravilhoso, muito precioso. E na nossa concepção cultural, o mistério é o quê? O que é um mistério? Mistério é algo que não é possível saber. Ou é algo que ninguém conhece. Afinal, é um mistério. Se é um mistério, ninguém sabe. Contudo, se a gente lê as Escrituras, a gente entende que mistério para Deus e para o apóstolo Paulo não era algo impossível de saber. Eu acho até engraçado que no nosso meio, né, evangélico, quando a gente, né, percebe algo de Deus, ou que é algo que a gente não tem explicação, o que a gente diz que é? Não, é mistério. É mistério, né? Eu ouvi até uma vez uma história de uma profeta, aí que estava um irmão no culto, e a irmã falou: olha, irmão, enquanto você estava no culto, eu vi umas letras escritas na tua testa, algo de Deus. E ele falou: o que aquelas letras estavam dizendo? E ela falou: mistério, não sei. Então, no nosso meio, a gente normalmente, mistério é aquilo que a gente não sabe. Mas, para Paulo, mistério era algo que estava escondido anteriormente, mas que Deus resolveu revelar ao seu povo, né? Podemos ver ali Efésios 3:5, Paulo basicamente dá uma definição do que é esse mistério. Ele fala, não é? O qual em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Então o mistério de Deus é o quê? É um segredo de Deus aberto a nós. Esse é o mistério. Então, esse mistério que Paulo fala é o conteúdo das suas pregações. É o que ele proclamava, é o que ele ensinava. Se a gente for ver ali também no início do capítulo 3 de Efésios, ele vai dizer que por essa razão, por causa desse mistério, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, não é? Por causa de vocês, os gentios. Então, esse mistério era o que ele pregava. E no capítulo 3 e versículo 8, ele chama esse mistério das riquezas insondáveis de Cristo. Esse mistério são riquezas insondáveis de Cristo. Já na epístola de Gálatas, ele dá outro nome para esse mistério. Ele chama esse mistério de Evangelho. Boas novas, boas notícias. Então, o Evangelho é o mistério que esteve oculto ao longo dos anos, que muitos profetas pregaram acerca disso. Que o apóstolo Paulo, ele fala que esse Evangelho foi dado, foi ensinado a Abraão, por meio de uma frase só: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, ele fala que esse Evangelho, que antes foi oculto ao longo dos anos, agora estava sendo revelado a eles, está sendo também revelado ao nosso coração. Esse Evangelho, Paulo fala tanto em Gálatas 1:11, quanto em Efésios 3:3, ele fala que esse Evangelho foi dado a ele por revelação de Cristo. Ele fala que não foi ninguém que o ensinou, que não foi os apóstolos de Jerusalém, que ele não foi até Pedro, ele não foi até Tiago, ele não foi a nenhum deles para ser ensinado por eles, mas que ele recebeu uma revelação pessoal de Jesus Cristo. E é tão precioso porque Pedro, ele não fala somente que ele recebeu uma revelação de Cristo, mas ele falou também que aprove a Deus revelar Cristo nele. Então, esse mistério, esse Evangelho, não é? É algo precioso demais para nós. Agora, eu acho interessante que, embora esse mistério de Cristo seja um segredo aberto para nós, não é? Seja um segredo aberto que Deus resolveu abrir para nós, eu acho que não houve um outro tempo em que esse Evangelho, o conteúdo desse Evangelho, está tão obscuro dentro das igrejas.
o conteúdo desse evangelho é tão mal compreendido. Eu tenho um hábito comum quando vou discipular novos convertidos ou candidatos a batismo, pessoas, muitas vezes irmãos, adolescentes, jovens que cresceram na igreja. A primeira pergunta que eu faço para eles é: o que você entende que é o evangelho? E na maioria das vezes, ninguém tem uma resposta. Na grande maioria das vezes, as pessoas dizem: eu não sei. Então a gente fala, prega, canta, não temos vergonha do evangelho, mas a maioria das pessoas não sabe o que é o evangelho. Não entende, não compreende o que são essas riquezas insondáveis de Cristo. Então, isso é um grande problema que há no nosso meio. E além disso, no nosso tempo também há evangelhos deturpados. Evangelhos, outros evangelhos que não são o verdadeiro evangelho. Contudo, esse problema não começa agora, não é? Como nós todos sabemos, desde muito tempo atrás, esse é um problema que acontece no meio da igreja. Tanto tempo atrás, que é desde o tempo do apóstolo Paulo, por exemplo. Nós temos o exemplo da sua carta aos Gálatas. Na sua carta aos Gálatas, ali que possivelmente, segundo os estudiosos dizem, poderia ser provavelmente uma das primeiras cartas que ele escreveu, possivelmente antes do concílio de Jerusalém. E nessa carta, poucas décadas depois da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, Paulo ele censura e ele acusa os Gálatas de crerem em um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Então, queridos, se poucos anos depois de Jesus subir aos céus, as pessoas, a igreja, dentro da igreja já havia um movimento, já havia um outro evangelho sendo pregado, já havia, não é? Já havia se instalado algo que corrompia a mensagem de Cristo, quanto mais hoje nos nossos dias. E antes da gente prosseguir, eu gostaria de falar e de tocar nesse tema de onde começou essa polêmica que aconteceu no primeiro século, na igreja do primeiro século. Eu gostaria que abríssemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, dos versículos 1 ao 6, e depois vou ler do 9 ao 16. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Agora, versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, e já estava perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E viu o céu aberto, e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor,
porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Amém. Até aí. Então, esse foi podemos dizer, o início da grande polêmica, do grande problema que aconteceu na igreja primitiva e que aconteceu na igreja daquela época. Não é? A gente sabe muito bem, não é? O pastor Carlos falou aqui no início, que o Senhor já tinha proclamado, não é, aos apóstolos, aos discípulos, de irem por toda a terra, de apregoarem a mensagem da salvação, e que os sinais iriam acompanhá-los. Mas aqui nessa parte do texto bíblico, a gente vê que já tinham passado vários anos, e ainda os apóstolos, os discípulos, só tinham pregado a judeus. Tirando, né, obviamente, o eunuco, que foi pregado, né, pelo diácono Filipe, evangelista Filipe. Então, desde o início, eles sabiam que o chamado de Jesus para eles era de ensinar e de pregar o evangelho a todas as nações e a todos os povos. Mas naquele momento, até aquele momento, passado vários anos, eles ainda só tinham pregado a judeus. Então, a gente vê aqui nesse texto, que o próprio Senhor, ele começa a orquestrar um novo momento para a igreja. Por que é o próprio Deus que começa a orquestrar isso? Porque, primeiro, é Deus que dá a visão para Cornélio. É Deus que dá a visão correspondente para Pedro. Segundo, é Deus que dá a direção para Cornélio. Vai até Simão, vai até Pedro. E é Deus que dá a direção para Pedro também, mais ali na frente. O Espírito fala para ele: olha, tem homens vindo até você, vá com eles. E terceiro, é o próprio Espírito que derrama a sua presença sobre aquela casa, sem ninguém impor as mãos, sem ninguém orar. Ele derrama soberanamente. Então a gente vê que o propósito de Deus de salvar todas as nações não foi um projeto primário dos apóstolos, mas foi um projeto de Deus. Foi Deus. Foi Ele que deu a visão, foi Ele que deu a direção, foi Ele que derramou o Espírito. O apóstolo Pedro, basicamente, ele só começou a falar do Evangelho, porque ele não teve nem tempo para impor as mãos, ele não teve tempo de fazer quase nada. Então, eu lembro, né, que eu já ouvi pessoas dizendo, eu lembro na minha adolescência, surgiu um debate no meio da igreja, que era o seguinte: se a nação de Israel não tivesse se desviado do Senhor, será que nós seríamos salvos? E eu lembro que a maioria das pessoas se levantaram e disseram: não seríamos salvos. Se a nação de Israel tivesse continuado fiel a Deus, isso significa que hoje nós não iríamos ouvir acerca de Deus. E isso é mentira. Porque, segundo a palavra de Deus, a salvação de todos os povos é projeto, é iniciativa do próprio Senhor. É Ele que tem esse sonho, é Ele que tem esse projeto, esse é o plano dEle antes da fundação do mundo, que todos estejam prostrados diante dEle e reconheçam Ele como Deus e Rei. Esse é o plano de Deus. Isso não é o plano dos apóstolos, isso não é o plano dos profetas, isso não é o plano dos pastores, isso é o plano do Senhor. Então a gente vê que o Senhor, ele começa a orquestrar esse momento para a igreja. E ele dá essa visão para Pedro. Essa visão que aos nossos olhos não parece nada demais, mas essa visão de Deus revelava o coração cheio de preconceito, cheio de altivez de todos os judeus. Porque naquela visão, como a gente leu nas Escrituras, estava ali aquele lençol descendo, né, com as 4 pontas, né, e cheio de animais, de quadrúpedes, de répteis, de aves, e animais impuros que os judeus não comiam.
não é simplesmente, esses animais não eram simplesmente animais que eles não gostavam de comer, não é isso. Para eles era repugnante, era nojento e era impuro diante de Deus. Não é? A gente pode tentar pegar, né, um equivalente na nossa cultura, mas é muito difícil. Por exemplo, na nossa cultura não temos, não é, o hábito de comer alguns répteis, sei lá, uma barata, um negócio assim, mas a gente sabe que tem culturas que comem esses alimentos. Comem escorpiões, comem sei lá o quê, existem culturas que comem isso. Mas na nossa cultura não é comum, e além de não ser comum, é nojento, não é? A gente sabe que na nossa cultura isso é nojento. Mas ainda assim, isso não seria equivalente à visão de Pedro. Porque para eles, além de ser repugnante, era impuro. Ou seja, era algo que não agradava a Deus. Agora Pedro estava vendo aquele lençol descendo ali, não é? Aqueles 4 cantos do lençol, que correspondem aos 4 pontos do compasso, norte, sul, leste, oeste. E aquele conteúdo do lençol, quadrúpedes, répteis, aves, que representavam o quê? Os milhões que populam a terra. Cornélio, seus soldados, seus servos, os romanos, os gregos, você, eu, aqueles milhões que estavam ali. Só que toda essa humanidade estava num pacote repugnante aos olhos de Pedro. E Pedro observava aquele lençol com um olhar altivo, não é? Com repulsão e rejeição de tudo que havia ali dentro. Basicamente, Deus estava revelando que no coração judeu havia um olhar altivo e preconceituoso com todos aqueles que não eram judeus. Existe uma frase muito famosa de um autor que eu gosto, Mike Bickle, e ele fala que Deus, ele ofende o coração, ou melhor, ele ofende a mente para revelar o coração. E era basicamente isso que Deus estava fazendo com Pedro. Ele estava ofendendo a mente de Pedro e revelando o coração dele, cheio de preconceitos, cheio de altivez. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte. E a gente deve entender que muitas vezes hoje, os nossos olhos parecem com os olhos de Pedro. Observando os milhões de povos que não são como os nossos, que têm culturas diferentes, que têm práticas diferentes, e muitos olham com preconceito. E muitos olham com altivez. Se a gente estudar a história das missões, não é, transculturais, a gente vê que muitas vezes os missionários chegavam nas terras como verdadeiros colonizadores, vendo os outros povos como inferiores e tentando impor a sua forma de ser. E hoje em dia ainda acontece isso. Olhares altivos, preconceituosos. E essa situação foi um grande problema no meio da igreja daqueles dias. Porque enquanto na mente dos judeus havia aquele preconceito, Deus havia escolhido aquele povo. Deus havia elegido os gentios. Porque enquanto na visão de Pedro aquilo era um pacote nojento, Deus tinha derramado o seu espírito sobre Cornélio e sobre aqueles homens. E aquele derramar de Deus, eu acredito que após o Pentecostes foi o derramar mais poderoso do Senhor. Por que eu acredito que foi assim? Primeiro, porque não houve imposição de mãos. Se a gente ler Atos, a gente vê que na maioria das vezes que houve um derramar do Senhor, os apóstolos imporam as mãos. Naquele caso não houve. Tanto que Pedro, na sua defesa, não é? No capítulo 13, diante do partido da circuncisão, ele fala, olha, eu não pude fazer nada, porque o Senhor derramou o dom dele, o Espírito Santo, como ele fez conosco lá no início.
Pedro ele fala, olha, a forma que Deus derramou sobre eles foi como ele fez com a gente. Foi diferente, foi especial. Não foi como os outros, foi como ele fez conosco lá no início, lá no Pentecostes. Então percebam uma coisa, Deus ele estava dando uma mensagem para a igreja, um sinal para aquele povo, que por meio do Espírito dele, ele estava escolhendo aquele povo, ele estava escolhendo os gentios, ele estava escolhendo a mim, ele estava escolhendo a você, para sermos inseridos no seu corpo. Isso é algo especial, isso é algo muito precioso. E a gente sabe muito bem que após, não é, isso foi só o começo de toda a polêmica. Não é? Aqueles que eram do partido da circuncisão, era basicamente dentro da igreja, se instalou podemos dizer, um partido, um grupo de pessoas, não é? Que primeiramente eles pregavam um zelo maior pela lei de Moisés, eles defendiam que os gentios, para se converterem, precisavam se circuncidar e observar a lei. Basicamente, o que eles defendiam é que a gente precisava virar judeu para ser salvo. Então, veja bem esse preconceito, esses olhares altivos. E eu acho isso tão interessante que Cornélio e a sua família não foram os primeiros gentios que se converteram ao Senhor. Não foram. Era o eunuco que Filipe evangelizou. Mas por que esse preconceito com Cornélio? A resposta está nos primeiros capítulos ali, nos primeiros versículos do capítulo 11. No capítulo 11, os primeiros versículos do capítulo 11 de Atos, não é? Revelam esse preconceito. Os fariseus eles estavam debatendo com Pedro, e a razão que eles debatiam com Pedro não era porque ele tinha pregado aos gentios. Não era isso. Não era porque ele tinha ministrado a Cornélio. Não era isso. Mas era porque ele tinha assentado para comer com ele. Então veja bem, o preconceito deles era, esse povo é impuro. Eles podem até ouvir a mensagem do Evangelho, mas por favor não coma com eles, não se contamine com a comida deles. Os irmãos conseguem entender a profundidade do preconceito que estava enraizado ali? Da altivez, do orgulho que estava enraizado ali? E é isso que nós não podemos seguir. Nós precisamos observar que o plano de Deus é para todos os povos. Um dia eu estava conversando com meu irmão, só para dar um exemplo aqui. E ele estava dizendo para mim, olha, na Europa é o único lugar, não é? É o único lugar que é ruim você ser preconceituoso, por exemplo, com o negro, com o homossexual, tudo certo. Mas é totalmente normal você ser preconceituoso com os ciganos. Você está no meio onde você está. As pessoas são preconceituosas, agem como que se fossem pessoas inferiores. E todo mundo acha normal. Às vezes até no meio da igreja. E isso é Deus revelando, olha o lençol descendo diante dos teus olhos. Olha o lençol descendo diante dos teus olhos. Não diga que é impuro aqueles que Deus escolheu purificar. Entenda bem. Perceba o que Deus está falando. E para continuar, eu gostaria de falar rapidamente, não é? Como eu disse, não tem como a gente ser fiel, como a gente ser, não é? Exaustivo nesse tema que é o Evangelho, porque é muito abrangente. Mas eu gostaria, não é, de passar brevemente sobre o conteúdo desse Evangelho que esses apóstolos pregavam no primeiro século. Primeiramente, vamos ler Atos, capítulo 13, versículos 32 e 33, e depois 38 e 39. Ali Paulo está em Antioquia de Pisídia, e ele está na sinagoga pregando a palavra do Senhor. E nós anunciamos a vocês
o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. Versículo 38. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciado a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Então, o primeiro conteúdo, o primeiro ponto do evangelho é justificação pela fé e não pela lei. Como o nosso pastor disse aqui no início, pela fé somente. Justificação é somente pela fé. Então, se você não sabe o que é o evangelho, ali, adolescentes, jovens, você não sabe o que é o evangelho, o primeiro ponto para você saber, apontar, lembrar, a justificação, o perdão dos pecados, você é declarado justo por Deus, é pela fé em Cristo Jesus. Segundo ponto, Efésios 1, o texto que a gente leu no início, versículos 5 ao 7, e depois capítulo 2, versículo 8 e 9. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Olha que texto profundo. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo o quê? A riqueza da sua graça. Que precioso. Capítulo 2, versículos 8 e 9 agora. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Segundo ponto, para você decorar, para você colocar na sua mente o conteúdo do evangelho, a salvação é por meio da graça, é da graça de Deus. O Senhor nos salvou não porque ninguém merece, ninguém aqui merece ser salvo. Ninguém aqui fez alguma coisa que pudesse ser merecido, que pudesse ser declarado, olha, você é merecedor de ser salvo. Ninguém. É por causa da graça do nosso Deus. É porque Ele é muito bom. É porque Ele olha para a gente e Ele diz, olha, eu preciso salvar esse povo, mesmo que eles não mereçam. É pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a linguagem de Paulo é uma linguagem muito profunda. Ele fala que Ele nos salvou para louvor da glória da sua graça. Depois ele fala que Ele nos salvou segundo a riqueza, a abundância da sua graça. Que coisa preciosa! Isso só faz nos pensar que se Ele continua salvando, é porque a graça dEle continua abundando diante dos nossos olhos. Que se Ele nos salvou, é porque a graça dEle abundou grandemente na nossa vida. Que se Ele te salvou, não foi porque você fez alguma coisa, mas porque a graça dEle abundou na sua vida. Que coisa preciosa do Senhor! Aleluia! Diante disso, nós só podemos declarar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é gracioso. Aleluia! Isso é algo precioso do Senhor. Um terceiro ponto que eu gostaria de abordar, do Evangelho, Efésios 3, 5 e 6. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O quê? Que mistério é esse? O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Que coisa profunda!
O que Paulo está dizendo é que esse mistério que ninguém conheceu, que todo mundo quis conhecer, é que hoje você é co-herdeiro, você é herdeiro, herdeiro das promessas de Deus, herdeiro. Tem uma frase ali do Luciano Subirá, que ele fala a respeito da mulher, não é? Ciro Fenícia, que ele chega até a presença de Jesus, não é? Pedindo um milagre. E Jesus fala assim, olha, não cabe, não é propício eu tirar o alimento dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela fala assim, olha, mas até os cachorrinhos pegam as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus fala, olha, grande foi a sua fé, olha, só por causa disso você já recebeu aquilo que você esperava. E o pastor Luciano Subirá, acerca desse texto, ele fala, olha, se até para os cachorrinhos tem salvação, tem cura, tem libertação, quanto mais para os filhos que assentam na mesa do seu Senhor. Você é herdeiro, herdeiro de tudo que Deus tem para ti. Herdeiro. Além disso, você é membro do corpo de Cristo. E além disso, você é participante da promessa de Jesus Cristo, a saber, o Espírito Santo dele. Não se rebaixe, não pense que você é inferior, não. Você é totalmente herdeiro, totalmente membro, totalmente participante de tudo que Deus tem. Aleluia! Além disso, o apóstolo Paulo, ele fala ainda em outros textos, que eu não é preciso abrir, Gálatas 3, 27 e 29, Colossenses 3, 9 e 10, ele fala a mesma coisa, que hoje os gentios são totalmente participantes, não há gentil e judeu, não há livre e escravo, não há mulher e homem, mas todos são um em Jesus Cristo. Esse é o grande conteúdo do evangelho que nós pregamos. O evangelho que nós pregamos precisa ser um evangelho para todos os povos. Precisa ser um evangelho para o português, para o brasileiro, para o angolano, para o cabo-verdiano, para o santomense, para todos aqueles que creem. Para os ciganos, para todos. Essa é a beleza do evangelho, esse é o conteúdo do evangelho que pregamos. Se é evangelho, se é pela graça, se é pela fé, precisa ser para todos os povos. Aleluia! E para terminar, eu gostaria de falar sobre o propósito do evangelho. Se nós já falamos do conteúdo do evangelho, eu gostaria de falar do propósito do evangelho, que Paulo fala ali em Efésios também. E eu gostaria de abordar 2 pontos. Primeiro, o texto que acredito que a gente já leu, Efésios 2, 4 ao 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia! Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus, Ele fez tudo isso. Ele operou essa grande salvação pela fé e pela graça, para que nos tempos vindouros, para que todos conheçam a riqueza da graça dEle, para que todos, vendo a igreja, para que todos, vendo a mim, vendo a você, digam, meu Deus, que Deus gracioso é esse? Que Deus gracioso é esse? Para que todos os povos, vendo brasileiros, portugueses, ciganos, africanos, asiáticos, numa mesma comunidade, olhando para eles, digam, que Deus gracioso é esse? Que Deus gracioso é esse?
Esse é o propósito do evangelho que nós pregamos. Enaltecer a graça do nosso Deus. Revelar a riqueza da sua graça. Aleluia! Um outro propósito de Paulo que ele diz para esse evangelho, para essa salvação, capítulo 3 de Efésios, versículos 8 ao 10. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E a manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve ocultos em Deus, que criou todas as coisas. E qual é o propósito? Isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Aleluia! Esse é o propósito final da salvação de todos os povos. Esse é o propósito final da pregação do evangelho que nós falamos. Para que, por meio da igreja, seja conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Para que, por meio da igreja, Deus seja glorificado. É isso. Nós podemos pensar nisso, por exemplo, como uma peça de teatro, não é? Podemos imaginar um teatro cósmico, não é? A peça é a história. A história é o que conta tudo que Deus fez. O palco é o mundo onde nós estamos. O ator principal é a igreja, o povo que Deus escolheu salvar. Deus é o autor, o diretor e o produtor dessa peça. E quem que é a audiência? São os seres espirituais, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, as potestades, os principados, os demônios, os anjos caídos. E eles, diante dessa audiência, olhando essa peça, como Deus, por meio do seu plano, Ele salvou um povo para si, eles dizem: meu Deus, que Deus sábio é esse? Que Deus sábio é esse? Isso é algo tão precioso. John Stott, não é? Um teólogo anglicano, ele fala: através da antiga criação do universo, Deus revelou sua glória aos homens, não é? Como diz Salmo 19, os céus declaram a sua glória, mas é através da nova criação, da igreja, que Deus revela a sua sabedoria aos anjos. Aleluia! Que coisa preciosa, queridos. Esse é o propósito final desse evangelho que pregamos. No final, nenhum poder espiritual será ignorante de quem é o nosso Deus e do poder que Ele tem para salvar. Nenhum ser na terra e no céu será ignorante de quem é o nosso Deus e do grande poder que Ele tem para salvar aquele que Ele quer. Ninguém será ignorante. E na prática, né, colocando isso na nossa prática, o mistério de Deus, ele é revelado, né? O evangelho, as riquezas incompreensíveis de Deus, elas são reveladas. É por meio de uma igreja diversa, de uma igreja multiétnica, por meio do ministério da reconciliação, por meio de relacionamentos restaurados e reconciliados. É nesse ambiente que a sabedoria de Deus é revelado aos seres espirituais. É quando dentro de uma igreja existe uma comunidade portuguesa, espanhola, africana, latina, e todos eles vivem como irmãos. Quando isso acontece, os seres espirituais olham e conseguem encarar a sabedoria de Deus plenamente revelada.
Queridos, o Senhor desejou incluir todos os povos no seu grande plano, na sua salvação. Isso precisa nos levar a pregar, a espalhar essa grande beleza que é o Evangelho de Cristo. E eu vejo, eu entendo que hoje em dia, até mesmo o chamado das pessoas tem paralisado muita gente. Tem muita gente que dentro da igreja fala, não, eu não posso fazer isso, porque o meu chamado é na África. Dizem, não, meu chamado é na África, mas enquanto estão plantados em Portugal, não agem. Não, o meu chamado é para a Ásia, é para a China, é para Macau, é para sei lá onde. Então eu preciso esperar até quando eu for lá para começar a pregar o Evangelho. Não deixe nem o seu chamado te paralisar. E quando eu estudava acerca disso, o Senhor colocava algo muito precioso no meu coração. É que nós não podemos ignorar o tanto de imigrantes que estão nessa terra. Obviamente nós estamos aqui para pregar aos portugueses, para dar a nossa vida aos portugueses, mas nós não podemos também fechar os olhos a todos os imigrantes que estão aqui, fingir que eles não existem. Tem tanta gente dizendo, não, meu chamado é para Angola. Então pregue aos 25 mil angolanos que moram aqui em Portugal. Meu chamado é para Cabo Verde. Não, então pregue aos 30 mil cabo-verdianos que estão aqui em Portugal. Não, meu chamado é para a China, é para os asiáticos. Então pregue para os 22 mil chineses que moram aqui em Portugal. Não, meu chamado é para os indianos. Não, então pregue para os 30 mil indianos que moram em Portugal. Meu chamado é para o leste europeu, é para os russos, para os ucranianos. Então pregue para os 30 mil ucranianos que moram aqui em Portugal. Não, meu chamado é para Guiné-Bissau, pregue para os 20 mil guineenses que moram aqui em Portugal. Meu chamado é para o Nepal, então pregue para os 21 mil nepalenses que estão aqui em Portugal. Não, meu chamado é para o Brasil, então pregue para os 220 mil brasileiros que moram aqui em Portugal. Precisamos nos levantar, queridos. Precisamos nos levantar, queridos. Não deixe o seu chamado te paralisar. Não deixe o seu chamado adiar a sua atuação no plano de Deus. Não deixe o seu chamado adiar o que Deus quer fazer por meio da sua vida, por meio da igreja. Amém? Era isso que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria de orar nesse momento. Eu gostaria de pedir ao grupo de louvor que cantasse novamente aquele hino. Jesus é digno de toda língua e nação. Porque é disso que nós estamos falando. O propósito da salvação, o propósito do Evangelho, não é enaltecer os homens, mas é porque Jesus é digno. Porque Ele é digno, Ele realmente é digno. Nós apregoamos a todos os povos, não porque nós queremos uma igreja bonita, multiétnica, cheio de gente diferente, diversa, mas é porque Jesus, Ele é digno de toda língua, de toda nação. As Escrituras falam ali, não é? Apocalipse 5, versículo 9. Aliás, vou ler desde o versículo 1. E eu vi na destra, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele.
Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então eu vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. E tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo, eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque tu foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Tu és digno, Jesus. É isso que nós queremos proclamar hoje, Jesus. Que tu és digno, Senhor. Que tu és digno. Eu quero te convidar a nessa manhã você se comprometer com essa nação. Você se comprometer com essa nação. Muitos chegam aqui, muitas vezes as coisas não ocorrem como eles querem, são decepcionados por um lado ou por outro, e parece que criam uma resistência, uma revolta contra a nação portuguesa. Não, se Deus te trouxe para cá, se Deus te plantou aqui, é para que você seja testemunha do evangelho dele, é para que você proclame o que ele fez na sua vida, é para que você anuncie que a salvação é pela fé nele, é pela graça, e que todo mundo está convidado para entrar no reino dele. Então eu te convido a comprometer com essa nação, a comprometer com os nacionais, com os imigrantes, com esses milhares, cerca de 700 mil imigrantes que estão nessa terra. Eu te convido. Cremos no poder do teu evangelho, Senhor. O teu evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu quanto do gentio. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que veremos, Senhor, uma igreja diversa, Senhor. Uma igreja unida, Senhor. Uma igreja de judeus, uma igreja de portugueses, de brasileiros, de ucranianos, de guineenses, de são-tomenses, Senhor. Rendidos aos teus pés, Senhor. Queremos, Senhor, uma igreja de todo tipo de pessoas, Senhor. Nós cremos, Senhor, que os muros de separação irão cair, Deus. Nós cremos, Senhor, que as barreiras de preconceito irão cair, Deus. Ó, Senhor, é para a sua glória, Deus. É para a sua glória, Senhor. É para o louvor da sua graça, Deus. É.